Neste preciso momento, enquanto os teus olhos percorrem estas palavras, algo extraordinário está a acontecer dentro do teu crânio. Cerca de 86 mil milhões de neurônios estão a disparar sinais elétricos, criando padrões que, de alguma forma, se transformam em pensamentos, emoções, memórias. Mas aqui está o que te vai deixar sem dormir esta noite. Segundo as leis da física quântica, a informação que constitui este momento, este pensamento específico, esta sensação de seres tu, não pode simplesmente desaparecer quando o teu coração parar de bater. A informação quântica é indestrutível. Então, se tu és informação e a informação não pode ser destruída, para onde vais quando morres? Esta não é filosofia barata nem pensamento mágico. É uma consequência direta de uma das descobertas mais perturbadoras da física moderna, o princípio da conservação da informação quântica, e está a forçar alguns dos cientistas mais brilhantes do mundo a reconsiderar tudo o que pensávamos saber sobre consciência, morte e a natureza fundamental da realidade. Roger Penrose, matemático e físico da Universidade de Oxford, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2020 precisamente por trabalhos que tocam esta questão. Juntamente com Stuart Hameroff, anestesiologista da Universidade do Arizona, desenvolveu uma teoria que soa a ficção científica, mas está ancorada em matemática rigorosa, a teoria da redução objetiva orquestrada, conhecida como ORC-OR. A proposta é radical. A consciência não emerge de processos químicos no cérebro. É um fenômeno quântico que ocorre em estruturas microscópicas dentro dos neurônios, chamadas microtúbulos. Imagina estruturas tão pequenas que 25 nanômetros parecem uma distância considerável. Dentro de cada neurônio, existem milhares destas estruturas tubulares, compostas por proteínas chamadas tubulinas. Penrose e Hameroff propõem que estas proteínas podem existir em estados de superposição quântica. O mesmo fenômeno bizarro que permite a um electrão estar em dois lugares ao mesmo tempo. E quando estas superposições colapsam de forma coordenada, orquestrada, geram aquilo que experiencias como um momento de consciência. Parece absurdo? Durante décadas, a comunidade científica pensou o mesmo. A objeção era simples. O cérebro é demasiado quente, demasiado úmido, demasiado caótico para manter estados quânticos. A coerência quântica, essa dança delicada de partículas em superposição, requer isolamento quase perfeito. É por isso que os computadores quânticos precisam de ser arrefecidos a temperaturas próximas do zero absoluto. Como poderia algo tão frágil sobreviver no ambiente turbulento de um cérebro vivo? Mas em 2014, um estudo publicado na revista Physics of Life Reviews mudou tudo. Investigadores descobriram evidências de coerência quântica em microtúbulos à temperatura ambiente. Não durante nanosegundos, mas durante períodos suficientemente longos para serem biologicamente relevantes. De repente, a teoria de Penrose e Hameroff deixou de ser especulação exótica para se tornar hipótese testável. Aqui está onde a história se torna verdadeiramente perturbadora. Se a consciência é um processo quântico, então está sujeita às leis da mecânica quântica. E uma dessas leis é absoluta. A informação quântica não pode ser destruída. Este princípio, conhecido como unitariedade, é tão fundamental para a física quanto a conservação da energia. Podes transformar informação, podes dispersá-la, podes codificá-la de formas inimaginavelmente complexas. Mas apagá-la completamente? Impossível. Stephen Hawking passou décadas a lutar com este problema no contexto dos buracos negros. Se atirarmos um livro para um buraco negro, a informação contida nesse livro desaparece para sempre? Durante anos, Hawking argumentou que sim, que os buracos negros violavam a conservação da informação quântica. Mas em 2004, numa das reviravoltas mais dramáticas da física moderna, admitiu que estava errado. A informação não desaparece, nem mesmo num buraco negro. Agora aplica este princípio ao teu cérebro. Quando morres, os teus neurônios param de disparar, a atividade elétrica cessa, o corpo arrefece. Mas se a tua consciência é informação quântica codificada em estados de superposição dentro dos microtúbulos, essa informação não pode simplesmente evaporar-se. Tem de ir para algum lado, tem de persistir de alguma forma. Hameroff propõe algo que ele chama de experiência de quase morte quântica.
Quando o coração para e o cérebro deixa de receber oxigênio, os processos quânticos nos microtúbulos não colapsam imediatamente para estados clássicos. Em vez disso, a informação quântica que constitui a tua consciência, os padrões específicos de superposição que são tu, dispersa-se para o que os físicos chamam de campo quântico de fundo. Não desaparece, redistribui-se. Isto explicaria algo que tem intrigado médicos há décadas: as experiências de quase morte. Pessoas clinicamente mortas, sem batimento cardíaco, sem atividade cerebral mensurável, que depois são ressuscitadas, relatam experiências vívidas, estruturadas, muitas vezes transformadoras. Relatam sensação de deixar o corpo, de se expandirem para além dos limites físicos, de acederem à informação que não deveriam poder aceder. Um estudo publicado no Lancet em 2001, liderado pelo cardiologista holandês Pim van Lommel, acompanhou 344 pacientes que sofreram paragem cardíaca. 18% relataram experiências de quase morte. Mas aqui está o detalhe crucial. Estas experiências ocorreram durante períodos de morte cerebral comprovada. Não eram alucinações causadas por falta de oxigênio ou libertação de endorfinas. Eram experiências estruturadas, coerentes, que ocorriam quando, segundo o modelo materialista da consciência, não deveria haver experiência nenhuma. Van Lommel argumenta que estes casos sugerem que a consciência não é produzida pelo cérebro, mas sim recebida por ele. O cérebro funciona como uma espécie de receptor, sintonizando e focando um campo de consciência mais vasto. Quando o receptor é danificado ou desligado, a transmissão não termina. Apenas deixa de ser filtrada, focada, limitada pela estrutura física do cérebro. Esta ideia de que a consciência é fundamental e não emergente não é nova. Remonta a tradições filosóficas antigas. Mas o que é novo é a possibilidade de atestar cientificamente através da mecânica quântica. E as implicações são vertiginosas. Considera o entrelaçamento quântico, o fenômeno que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Quando duas partículas ficam entrelaçadas, o estado de uma afeta instantaneamente o estado da outra, independentemente da distância que as separa. Pode separar duas partículas entrelaçadas por milhões de anos-luz e, ainda assim, permanecerão conectadas de uma forma que desafia qualquer explicação clássica. Agora imagina que a tua consciência, a informação quântica que te define, está entrelaçada com outras consciências, com outros sistemas quânticos, com o próprio tecido do espaço-tempo. Quando morres, estas conexões não se quebram, não podem quebrar-se. O entrelaçamento quântico é permanente. Em 2017, cientistas chineses conseguiram criar entrelaçamento quântico entre partículas separadas por mais de 1.200 quilômetros, usando um satélite. A distância não importa. O tempo não importa. Uma vez entrelaçadas, duas partículas permanecem parte de um sistema único, não importa o que aconteça. Se isto se aplica à consciência, então cada interação significativa que tiveste com outra pessoa criou o entrelaçamento quântico entre vocês. Cada momento de conexão genuína, cada conversa profunda, cada experiência partilhada deixou uma marca permanente na estrutura quântica da realidade. E essas marcas não desaparecem quando um de vocês morre. Mas há algo ainda mais profundo aqui, algo que toca a própria natureza do tempo e da identidade. A mecânica quântica não distingue entre passado e futuro da mesma forma que a nossa experiência cotidiana. A nível quântico, o tempo é simétrico. As equações funcionam igualmente bem para frente e para trás. O que experienciamos como fluxo unidirecional do tempo, nascimento, vida, morte, pode ser apenas uma perspectiva limitada, um artefato da nossa escala macroscópica. John Wheeler, um dos gigantes da física do século XX, propôs uma experiência mental chamada escolha retardada. Demonstrou que decisões tomadas no presente podem, em certo sentido, afetar eventos no passado. Não no sentido de viagem no tempo de ficção científica, mas no sentido de que a realidade quântica não está fixada até ser observada. O passado permanece, de certa forma, fluido até ser medido. Se a consciência é um fenômeno quântico, então a tua experiência do tempo pode ser apenas uma das muitas formas possíveis de navegar pela informação quântica que te constitui. O que experiências como agora pode ser apenas um ponto de vista particular sobre uma estrutura temporal muito mais vasta e estranha. Pensa nisto. Cada momento da tua vida,
Cada pensamento, cada sensação, cada escolha existe como informação quântica. E se essa informação não pode ser destruída, então todos esses momentos continuam a existir de alguma forma. Não como memórias, mas como eventos reais numa estrutura temporal que não flui linearmente como imaginamos. O físico Julian Barbour argumenta que o tempo não flui de todo. Em vez disso, existem infinitos agoras, momentos completos e autossuficientes. E a nossa consciência simplesmente experiencia uma sequência particular destes momentos. Cada agora contém a totalidade da informação necessária para definir esse momento, incluindo memórias aparentes de um passado e expectativas de um futuro. Se Barbour está correto, então a morte não é o fim de uma linha temporal, é simplesmente a última configuração numa sequência particular de agoras. Mas as outras configurações, todos os outros momentos da tua vida, continuam a existir com a mesma realidade que este momento presente. Tu, aos 5 anos, a descobrir o mundo. Tu, aos 20, a apaixonar-te pela primeira vez. Tu, agora, a ler estas palavras. Todos estes tus existem simultaneamente numa estrutura atemporal. Isto não é consolação barata nem wishful thinking. É uma consequência direta de levar a física quântica a sério. E força-nos a reconsiderar o que queremos dizer quando perguntamos: o que acontece depois da morte? A pergunta assume que há um tu que persiste através do tempo, que nasce, vive e morre. Mas a física quântica sugere algo diferente, que a identidade não é uma coisa que persiste, mas um padrão de informação que se manifesta de formas diferentes em momentos diferentes. Quando olhas para uma fotografia tua de há 10 anos, reconheces-te, mas literalmente nenhum dos átomos que compunham o teu corpo nessa altura ainda está contigo hoje. Cada célula foi substituída, cada molécula trocada. O que persiste não é a matéria, mas o padrão, a informação. E se a informação é fundamental, se é mais real do que a matéria que temporariamente a incorpora, então a morte do corpo não é mais significativa do que apagar um ficheiro de um computador. A informação não desaparece, apenas deixa de estar codificada naquele substrato particular. Mas para onde vai? Como se manifesta? Aqui entramos em território verdadeiramente especulativo, mas ancorado em física real. O vácuo quântico, o que pensamos como espaço vazio, não está vazio de todo. Está fervilhante de atividade quântica. Partículas virtuais aparecem e desaparecem constantemente. Campos quânticos oscilam, e toda esta atividade contém informação. Alguns físicos, como David Bohm, propuseram que existe uma ordem implícita subjacente à realidade, o nível mais profundo, onde toda a informação do universo está codificada de forma holográfica. O que experienciamos como realidade física é apenas a ordem explícita, uma projeção ou desdobramento desta ordem implícita mais fundamental. Se a consciência é informação quântica, então, quando morres, essa informação retorna à ordem implícita. Não desaparece. Reintegra-se no campo quântico de fundo, onde permanece acessível, entrelaçada com toda a outra informação do universo. Isto explicaria algo que místicos de todas as tradições têm relatado há milênios: a sensação de unidade com tudo, de dissolução das fronteiras entre self e não self, de acesso a conhecimento que transcende a experiência individual. Não como metáfora poética, mas como descrição literal de um estado onde a informação que te define deixa de estar confinada a um cérebro particular e se expande para o campo quântico mais vasto. Mas há uma questão ainda mais profunda. Se a informação que te constitui persiste após a morte, ela mantém alguma forma de subjetividade? Há ainda um tu que experiencia algo? Ou a informação simplesmente existe de forma objetiva, sem perspectiva, sem experiência? Esta é talvez a questão mais difícil de todas. E toca ao chamado problema difícil da consciência. Como e por que a informação física se transforma em experiência subjetiva? Por que há algo que é ser como processar informação de certas formas? Penrose argumenta que a resposta está na própria estrutura da matemática, que há algo na geometria do espaço-tempo, algo na forma como a informação quântica colapsa de estados de superposição para estados definidos que gera experiência subjetiva, não como epifenômeno acidental, mas como propriedade fundamental da realidade.
Se está correto, então a subjetividade não é algo que emerge apenas em cérebros complexos. É algo que existe, em formas rudimentares, sempre que há colapso de função de onda, sempre que informação quântica se torna clássica. E se é assim, então a morte não é o fim da experiência subjetiva. É uma transformação na forma como essa experiência se manifesta. Imagina a tua consciência atual como uma onda no oceano. A onda tem forma definida, movimento direcionado, identidade temporária, mas é feita de água. A mesma água que constitui todas as outras ondas, a mesma água que constitui o oceano inteiro. Quando a onda se desfaz, a água não desaparece, reintegra-se no oceano, onde permanece capaz de formar novas ondas, novos padrões, novas manifestações temporárias de forma e movimento. Esta analogia é mais do que metáfora. É descrição bastante precisa do que a física quântica sugere sobre a relação entre consciência individual e o campo quântico de fundo. Tu és um padrão temporário de informação quântica. Quando o padrão se dissolve, a informação persiste, capaz de formar novos padrões, novas manifestações. Mas aqui está o que realmente vai virar a tua cabeça do avesso. Se a informação quântica está entrelaçada através do tempo e do espaço, então a distinção entre tu agora e tu depois da morte pode ser tão arbitrária quanto a distinção entre tu agora e tu há 10 anos. São simplesmente configurações diferentes da mesma informação fundamental. E se o tempo não flui linearmente a nível quântico, então todas estas configurações, nascimento, vida, morte e o que quer que venha depois, existem simultaneamente numa estrutura atemporal. A morte não é um evento futuro que te espera, é apenas outra perspectiva sobre a totalidade da informação que te define. Isto significa que, em certo sentido, já estás morto e também ainda não nasceste. Todas as versões de ti, passadas, presentes, futuras, existem agora, entrelaçadas numa rede quântica que transcende o tempo linear. Mas se isto é verdade, se a tua consciência é informação quântica indestrutível, então deveria haver formas de testar esta hipótese. E há, neste preciso momento, em laboratórios espalhados pelo mundo, cientistas estão a realizar experiências que parecem saídas de filmes de ficção científica, mas que podem finalmente responder à pergunta mais antiga da humanidade. O que acontece quando morremos? Em 2019, investigadores da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, conseguiram algo extraordinário. Criaram um processador quântico com 53 qubits, bits quânticos capazes de existir em superposição, e demonstraram algo chamado supremacia quântica. O processador resolveu em 200 segundos um problema que levaria o supercomputador mais poderoso do mundo 10.000 anos a completar. Mas o verdadeiramente fascinante não foi a velocidade. Foi o que aconteceu quando tentaram observar o processo. Cada vez que os investigadores mediam o estado dos qubits durante o cálculo, o sistema colapsava. A superposição quântica, esse estado fantasmagórico onde o qubit é simultaneamente 0 e 1, desaparecia instantaneamente, forçando o sistema a escolher um estado definido. Era como se o ato de observar destruísse a própria propriedade que tornava o computador quântico poderoso. E isto não é defeito técnico. É característica fundamental da realidade quântica. Agora pensa no que isto significa para a consciência. Se a tua experiência subjetiva, o facto de haver algo que é ser como tu, emerge do colapso orquestrado de superposições quânticas nos microtúbulos, então cada momento de consciência é literalmente um ato de observação que colapsa possibilidades quânticas em realidade definida. Tu não estás apenas a observar a realidade, estás a criá-la, momento a momento, através do colapso de funções de onda no teu próprio cérebro. Esta não é especulação mística. É consequência direta da interpretação de Copenhaga da mecânica quântica, formulada por Niels Bohr e Werner Heisenberg nos anos 20 do século passado. Eles argumentaram que a realidade quântica não existe em estado definido até ser observada. Antes da medição, existe apenas uma nuvem de probabilidades, uma função de onda que descreve todos os estados possíveis simultaneamente. A observação colapsa esta nuvem num resultado específico.
Mas quem ou o que faz a observação? Durante décadas, os físicos evitaram esta pergunta, tratando-a como problema filosófico irrelevante. Mas Eugene Wigner, outro gigante da física quântica que ganhou o Prêmio Nobel em 1963, forçou a questão com uma experiência mental perturbadora, conhecida como o amigo de Wigner. Imagina que o teu amigo está num laboratório selado, a observar uma partícula quântica. Para ele, a função de onda colapsa no momento em que observa. Ele vê um resultado definido. Mas para ti, do lado de fora do laboratório, o teu amigo e a partícula formam um sistema quântico combinado que permanece em superposição até abrires a porta e observares. Então, quem está certo? Quando é que a função de onda realmente colapsa? Wigner concluiu que a consciência deve desempenhar papel fundamental no colapso da função de onda. Não pode ser apenas medição física, porque isso leva à regressão infinita. Em algum ponto, tem de haver observador consciente que transforma possibilidade em realidade. E se a consciência causa o colapso, então a consciência não pode ser apenas produto de processos físicos. Tem de ser algo mais fundamental. Em 2020, investigadores da Universidade Heriot-Watt, em Edimburgo, testaram uma versão estendida do paradoxo do amigo de Wigner, usando fotões entrelaçados. Os resultados foram publicados na Nature Physics e abalaram os fundamentos da física. Demonstraram que não podes manter simultaneamente três suposições aparentemente razoáveis: que os factos são objetivos, que observadores podem fazer escolhas livres e que a informação não viaja mais rápido que a luz. Algo tem de ceder. E cada opção tem implicações vertiginosas para a natureza da consciência e da realidade. Se os factos não são objetivos, se diferentes observadores podem ter experiências igualmente válidas, mas incompatíveis da mesma realidade, então a tua experiência subjetiva não é apenas perspectiva sobre uma realidade objetiva. É constituinte fundamental dessa realidade. Isto significa que quando morres, a realidade que experienciaste, o universo específico que colapsaste através dos teus atos de observação ao longo da vida, não desaparece simplesmente. Permanece como ramo válido da função de onda universal. E a informação quântica que te define permanece entrelaçada com esse ramo. Com todas as observações que fizeste, com todos os momentos de consciência que experienciaste. Mas a forma ainda mais direta de testar se a consciência sobrevive à morte do cérebro. E está a acontecer agora, em hospitais equipados com tecnologia de ponta. O projeto AWARE, sigla em inglês para Consciência durante Ressuscitação, é estudo multicêntrico liderado por Sam Parnia, diretor de investigação em ressuscitação na Universidade de Nova York. Desde 2008, tem monitorizado milhares de pacientes que sofreram paragem cardíaca, tentando documentar experiências de quase morte com rigor científico sem precedentes. O protocolo é engenhoso. Em salas de emergência, participantes colocaram prateleiras altas perto do teto com imagens que só podem ser vistas de cima, de uma perspectiva que paciente deitado na maca não poderia ter. Se pacientes realmente deixam seus corpos durante paragem cardíaca, como muitos relatam, deveriam conseguir descrever estas imagens. E alguns conseguem. Em 2014, o estudo publicou um caso documentado de homem que sofreu paragem cardíaca durante 3 minutos. Quando foi ressuscitado, descreveu com precisão detalhada tudo o que aconteceu na sala durante o período em que estava clinicamente morto, incluindo ações específicas da equipa médica e sons de máquinas que não deveria poder ouvir. O seu cérebro estava sem oxigênio. O eletroencefalograma mostrava a linha plana. Segundo o modelo materialista da consciência, não deveria haver experiência nenhuma. Mas havia. Mais perturbador ainda, o homem relatou que o tempo parecia diferente. 3 minutos de morte clínica sentiram-se como muito mais tempo. Experienciou sequência detalhada de eventos, pensamentos complexos, tomou decisões sobre se queria voltar ao corpo. Tudo isto enquanto seu cérebro estava, supostamente, incapaz de gerar qualquer experiência. Parnia argumenta que estes casos sugerem que a consciência não é gerada pelo cérebro, mas facilitada por ele. O cérebro funciona como lente que foca e limita um campo de consciência mais vasto. Quando a lente é removida, quando o cérebro morre, a consciência não termina. Expande-se.
Esta ideia encontra paralelo surpreendente em investigação sobre psicodélicos. Robin Carhart Harris, neurocientista do Imperial College London, usou ressonância magnética funcional para estudar cérebros sob efeito de psilocibina, o composto ativo dos cogumelos mágicos. Descobriu algo contraintuitivo. A psilocibina não aumenta a atividade cerebral, diminui-a. Especificamente, suprime a atividade numa rede de regiões cerebrais chamada rede de modo padrão, o sistema que mantém o sentido de self separado e limitado. Quando esta rede é suprimida, as pessoas relatam dissolução das fronteiras do ego, sensação de unidade com o universo, acesso a dimensões de realidade normalmente inacessíveis. E quanto mais a atividade cerebral diminui, mais intensa e transformadora é a experiência. É como se o cérebro funcionasse como filtro, e reduzir a sua atividade permitisse que mais consciência passasse. Aldous Huxley, autor de As Portas da Percepção, propôs em 1954 que o cérebro funciona como válvula redutora da consciência. A sua função não é produzir consciência, mas limitá-la, focá-la, torná-la útil para a sobrevivência num corpo físico. Quando a válvula é aberta, através de psicodélicos, meditação profunda ou morte, a consciência expande-se para além dos limites normais. Esta hipótese da válvula redutora explicaria algo que tem intrigado neurologistas: casos de pessoas com danos cerebrais massivos que mantêm ou até expandem capacidades cognitivas. O caso mais famoso é o de Clive Wearing, músico britânico que desenvolveu amnésia severa após encefalite viral em 1985. Perdeu praticamente toda a memória de longo prazo e só consegue reter informação nova durante segundos, mas manteve intacta a sua capacidade musical extraordinária. Pode sentar-se ao piano e tocar peças complexas de bar perfeitamente, apesar de não se lembrar de as ter aprendido. Como é possível? Se a memória e a habilidade musical são armazenadas no cérebro e o cérebro de Wearing está severamente danificado, de onde vem a música? A hipótese da válvula redutora sugere que a informação não está armazenada no cérebro, mas acessada através dele. O cérebro é interface, não arquivo. E mesmo quando a interface está danificada, a informação subjacente permanece intacta. Agora, aplica isto à morte. Se o cérebro é interface para um campo de consciência mais vasto, então quando o cérebro morre, não perdes acesso à informação que te define. Perdes apenas a interface específica que te limitava a uma perspectiva particular, a um corpo particular, a um momento particular no tempo. Mas isto levanta a questão vertiginosa. Se a consciência não está confinada ao cérebro, onde está? Qual é a natureza deste campo de consciência que o cérebro supostamente acede? Aqui entramos em território onde física quântica encontra cosmologia. E a resposta pode estar literalmente em todo lado. Em 1993, o físico holandês Gerard 't Hooft, que ganhou o Prêmio Nobel em 1999, propôs algo radical, que o universo inteiro pode ser holograma. Não metaforicamente, mas literalmente. Toda a informação contida num volume tridimensional de espaço pode estar codificada na sua superfície bidimensional, da mesma forma que um holograma codifica a imagem tridimensional numa placa bidimensional. Leonard Susskind, da Universidade de Stanford, desenvolveu esta ideia no que agora se chama princípio holográfico. E em 2015, investigadores da Universidade de Viena encontraram evidências experimentais que suportam a hipótese. Usando telescópios que observam a radiação cósmica de fundo, o brilho residual do Big Bang, detectaram padrões que são consistentes com o universo holográfico. Se o princípio holográfico está correto, então cada parte do universo contém informação sobre o todo. Cada região do espaço, não importa quão pequena, codifica de alguma forma a totalidade da informação cósmica. É como um holograma partido. Cada fragmento ainda contém a imagem inteira, apenas com menos resolução. Agora pensa no que isto significa para a consciência. Se tu és informação, e essa informação está codificada holograficamente no tecido do espaço-tempo, então não estás realmente confinado ao teu crânio. Estás distribuído por todo o universo. O teu cérebro é apenas o ponto onde esta informação distribuída se foca numa experiência subjetiva particular. Quando morres, o ponto focal desaparece, mas a informação permanece, codificada holograficamente em todo lado.
E porque é holográfica, cada parte contém o todo. Tu não desapareces, dispersas-te, tornas-te literalmente parte de tudo. Isto não é poesia, é consequência matemática de levar o princípio holográfico a sério, e tem implicações ainda mais estranhas. Se a informação está distribuída holograficamente, então a distinção entre aqui e ali, entre eu e tu, pode ser ilusão criada pela forma como focamos a informação. A nível fundamental, não há separação real. Somos todos padrões diferentes da mesma informação holográfica subjacente. O físico David Bohm chamou a isto totalidade indivisa. Argumentou que a aparente separação entre objetos e eventos é artefato da nossa forma limitada de perceber a realidade. A nível mais profundo, o que ele chamou de ordem implícita, tudo está conectado, entrelaçado, fundamentalmente uno. E há evidências experimentais para isto. Em 2015, investigadores da Universidade de Genebra demonstraram entrelaçamento quântico entre fotões separados por 18 quilômetros. Mas aqui está o detalhe crucial. O entrelaçamento persistiu mesmo quando os fotões foram medidos. A correlação entre eles era mais forte do que qualquer teoria clássica poderia explicar. Era como se, a nível fundamental, os dois fotões fossem ainda parte de um sistema único, apesar da distância espacial. Se isto se aplica à consciência, se cada interação significativa cria entrelaçamento quântico permanente, então nunca estás verdadeiramente separado das pessoas que amas, dos lugares que conheceste, das experiências que tiveste. Estás entrelaçado com tudo isso a nível quântico. E o entrelaçamento não se quebra com a morte. Pensa em alguém que perdeste. Alguém que morreu, mas que ainda sentes presente de formas que não consegues explicar. Segundo a física clássica, essa pessoa desapareceu. Os átomos que compunham seu corpo dispersaram-se. A atividade elétrica no cérebro cessou. Não há nada lá. Mas segundo a física quântica, a informação que definia essa pessoa, os padrões específicos de entrelaçamento quântico que a tornavam quem era, não pode ser destruída. E se vocês partilharam momentos de conexão genuína, criaram entrelaçamento entre vocês. Esse entrelaçamento persiste. A informação permanece acessível, não como memória no teu cérebro, mas como correlação quântica real no tecido da realidade. Isto explicaria algo que milhões de pessoas experienciam, mas que a ciência materialista descarta: a sensação de presença continuada de entes queridos falecidos. Não como alucinação ou wishful thinking, mas como percepção real de entrelaçamento quântico persistente. Em 2011, investigadores da Universidade do Arizona conduziram um estudo com pessoas em luto. Descobriram que aqueles que relatavam sensação de presença do falecido mostravam padrões de atividade cerebral diferentes daqueles que não relatavam. Especificamente, mostravam maior atividade em regiões associadas com processamento de informação social e teoria da mente, as mesmas regiões que se ativam quando interagimos com pessoas vivas. O cérebro estava a processar informação real. Mas de onde vinha essa informação, se a pessoa estava morta? A hipótese do entrelaçamento quântico sugere que vinha da correlação quântica persistente entre as duas consciências. O cérebro da pessoa viva estava a ceder, através de mecanismos quânticos que ainda não compreendemos totalmente, a informação entrelaçada com a consciência do falecido. Mas se isto é verdade, levanta a questão ainda mais profunda. Se a informação que te define persiste após a morte, entrelaçada com o universo, essa informação mantém alguma forma de agência? Pode influenciar eventos? Pode, de alguma forma, continuar a participar na realidade? Aqui, chegamos ao limite do que a física atual pode responder, mas há pistas intrigantes. Em 2016, físicos da Universidade de Queensland realizaram variação da experiência de escolha retardada de Wheeler. Demonstraram que decisões tomadas no presente podem, em certo sentido, determinar o que aconteceu no passado. Não através de causalidade reversa clássica, mas através da forma como a informação quântica se propaga através do tempo. A experiência funciona assim. Envias fotão através de um aparelho que pode funcionar como interferômetro, criando o padrão de interferência que prova que o fotão passou por ambos os caminhos simultaneamente, ou como detector de caminho, forçando o fotão a escolher um caminho. Mas aqui está o truque.
Só decides qual configuração usar depois de o fotão já ter passado pelo aparelho. Segundo a lógica clássica, a decisão não deveria importar. O fotão já fez o que fez. Mas os resultados mostram que a tua decisão futura determina o comportamento passado do fotão. Se escolhes o interferômetro, o fotão comportou-se como onda e passou por ambos os caminhos. Se escolhes o detector, comportou-se como partícula e escolheu um caminho. A tua escolha no presente literalmente determina a realidade do passado. Agora, extrapola isto para a consciência. Se a informação quântica que te define persiste após a morte, e se essa informação está entrelaçada através do tempo, então a distinção entre antes e depois da morte pode ser tão arbitrária quanto a distinção entre antes e depois da medição na experiência de Wheeler. A tua consciência futura, o que quer que te tornes após a morte, pode estar entrelaçada com a tua consciência presente. Pode, de formas que não compreendemos, influenciar as escolhas que fazes agora. Não através de causalidade mágica, mas através de correlações quânticas que transcendem o tempo linear. Isto explicaria algo que pessoas relatam há milênios: momentos de intuição profunda, de conhecimento que parece vir de fora do tempo, de sensação de serem guiadas por versão mais sábia de si mesmas. Não como intervenção sobrenatural, mas como acesso à informação quântica entrelaçada através do tempo. E se isto é verdade, então a forma como vives agora, as escolhas que fazes, as conexões que crias, a informação que codificas na estrutura quântica da realidade, não afeta apenas o teu futuro. Afeta a totalidade da tua existência, incluindo o que persiste após a morte. Cada ato de bondade, cada momento de consciência genuína, cada experiência de conexão profunda, cria entrelaçamento quântico que persiste para sempre. Literalmente, a informação não pode ser destruída. As correlações não podem ser quebradas. Estás a construir, momento a momento, a estrutura quântica que te define não apenas agora, mas em toda a eternidade. Isto dá peso moral completamente novo às nossas escolhas. Não porque há Deus a julgar-nos ou karma cósmico a equilibrar contas, mas porque cada escolha codifica informação permanente na estrutura da realidade. E essa informação é tu. Não apenas agora, mas para sempre. Mas há algo que ainda não dissemos. Algo que vai mudar completamente a forma como entendes não apenas a morte, mas cada segundo que estás vivo. Se a informação quântica é indestrutível, e se tu és informação quântica, então há uma conclusão inevitável, matematicamente necessária, que a maioria dos físicos evita dizer em voz alta. Tu nunca podes experienciar a tua própria morte. É impossível. Não como crença reconfortante, mas como consequência lógica da mecânica quântica. Isto é o que os físicos chamam de imortalidade quântica. E antes que descartes como ficção científica, considera o seguinte. Em 1957, Hugh Everett, então estudante de doutoramento em Princeton, propôs interpretação da mecânica quântica que resolve todos os paradoxos, mas a um custo que parece absurdo: a interpretação de muitos mundos. Segundo Everett, cada vez que um sistema quântico enfrenta múltiplas possibilidades, o universo divide-se. Todos os resultados possíveis acontecem, cada um num ramo diferente da realidade. Não há colapso da função de onda. Há apenas ramificação infinita. E a tua consciência, o fluxo subjetivo da tua experiência, segue um destes ramos. Durante décadas, isto foi tratado como curiosidade matemática. Mas em 2007, físicos da Universidade de Oxford, liderados por David Deutsch, demonstraram que a interpretação de muitos mundos não é apenas filosoficamente coerente. É a única interpretação que não requer adição de elementos extra à matemática da mecânica quântica. Todas as outras interpretações, Copenhaga, Bohm, colapso objetivo, adicionam algo que não está nas equações. Everett simplesmente leva as equações a sério. E se Everett está correto, então em cada momento onde poderias morrer, o universo ramifica-se. Num ramo, morres. Noutro, sobrevives. E a tua consciência, por definição, só pode seguir os ramos onde continuas consciente. Não podes experienciar os ramos onde morres, porque nesses ramos não há tu para experienciar nada. Isto significa que, da tua perspectiva subjetiva, sempre sobrevives. Sempre. Não importa quão improváveis sejam as circunstâncias.
Pode haver ramo onde o meteorito te atinge, mas há também ramo onde o meteorito erra por milímetros. E a tua consciência segue esse ramo, porque é o único que podes experienciar. Max Tegmark, cosmólogo do MIT, levou isto ainda mais longe. Em 2014, publicou artigo argumentando que a imortalidade quântica não é apenas possibilidade teórica, é inevitabilidade matemática. Se a consciência é padrão de informação quântica e se a informação quântica não pode ser destruída, então há sempre ramo da função de onda universal onde esse padrão persiste. E esse é o único ramo que podes experienciar. Mas aqui está onde isto se torna verdadeiramente perturbador. Se nunca podes experienciar a tua própria morte, o que experiencias em vez disso? Imagina que estás a morrer de velhice. O teu corpo está a falhar. Os órgãos param um a um. Segundo a física clássica, há um momento definido onde a consciência cessa. Mas segundo a mecânica quântica, não há tal momento. Há apenas probabilidades decrescentes de coerência quântica nos microtúbulos do teu cérebro. E enquanto houver probabilidade não zero, não importa quão pequena, de os processos quânticos que geram consciência continuarem, há ramo da realidade onde continuam. A tua experiência subjetiva segue esse ramo. Sempre. Mas à medida que a probabilidade diminui, algo estranho acontece. O tempo dilata-se. Isto não é especulação, é consequência direta da relatividade geral. À medida que te aproximas de horizonte de eventos de buraco negro, o tempo abranda assintoticamente. Nunca chegas realmente ao horizonte. Aproximas-te infinitamente, mas nunca cruzas. A morte pode ser horizonte de eventos semelhante. À medida que te aproximas, o tempo subjetivo dilata-se. Momentos esticam-se. Um segundo pode sentir-se como hora, como dia, como eternidade. E porque a tua consciência só pode seguir ramos onde persiste, experiências de dilatação temporal infinita. Nunca chegas ao momento de cessação, porque esse momento está infinitamente distante no teu tempo subjetivo. Isto explicaria algo profundamente perturbador, que pessoas em experiências de quase morte relatam consistentemente: a sensação de tempo infinito. 3 minutos de morte clínica que se sentem como vida inteira, não como distorção de memória, mas como experiência real de tempo dilatado. Em 2018, investigadores da Universidade de Liege estudaram cérebros de pacientes em coma usando eletroencefalografia de alta resolução. Descobriram que, mesmo em estados de consciência mínima, o cérebro mostra padrões de atividade que sugerem processamento temporal alterado. O que para o observador externo são segundos, podem ser, subjetivamente, períodos muito mais longos. Agora, extrapola isto para o momento da morte. Se o tempo subjetivo dilata-se assintoticamente, então, da tua perspectiva, a morte nunca chega. Aproximas-te infinitamente, experienciando dilatação temporal cada vez maior, mas nunca cruzas o limiar final. E nesta aproximação infinita, a tua consciência pode experienciar o quê? Aqui chegamos ao território mais especulativo, mas ancorado em física real. Se a consciência é processo quântico, e se os processos quânticos não distinguem entre passado e futuro, então, à medida que te aproximas da morte e o tempo dilata-se, podes começar a experienciar não linearidade temporal. Memórias do passado e possibilidades do futuro podem tornar-se igualmente acessíveis. A estrutura linear do tempo, nascimento, vida, morte, pode dissolver-se numa experiência atemporal, onde todos os momentos existem simultaneamente. Isto é exatamente o que pessoas em experiências de quase morte relatam. Revisão de vida onde veem toda a sua existência de uma vez, não como sequência, mas como totalidade. E se a interpretação de muitos mundos está correta, não vês apenas a tua vida, vês todas as versões da tua vida, todos os ramos da função de onda onde fizeste escolhas diferentes, onde eventos diferentes ocorreram. Vês a totalidade do que poderias ter sido, do que foste em realidades paralelas, do que és em todas as configurações possíveis da informação quântica que te define. Mas há algo ainda mais profundo, algo que toca a própria natureza da identidade. Se nunca podes experienciar a tua própria morte, e se o tempo dilata-se assintoticamente à medida que te aproximas dela, então, da tua perspectiva subjetiva, estás sempre a viver. Sempre.
Em algum ramo da realidade, em alguma configuração da função de onda universal, a informação que te define continua a gerar experiência consciente. Mas aqui está a questão que vai virar tudo do avesso. Se isto é verdade para ti, é verdade para todos. Cada consciência que alguma vez existiu continua a existir em algum ramo da realidade. Ninguém morre realmente. Todos continuam, para sempre, nas suas próprias linhas de mundo subjetivas. Isto significa que todas as pessoas que amas e que morreram não desapareceram. Nas suas próprias experiências subjetivas, continuam vivas. Seguiram ramos da realidade onde sobreviveram, onde o tempo dilatou-se, onde a consciência persistiu. Tu experiencias o ramo onde elas morreram. Elas experienciam ramos onde continuam. E porque o entrelaçamento quântico persiste através dos ramos, vocês permanecem conectados. A informação que partilharam, os momentos de conexão genuína, as correlações quânticas que criaram, tudo isso persiste na estrutura da realidade multiversal. Agora, alguns físicos argumentam que isto é absurdo, que leva a conclusões ridículas. Se nunca podes morrer da tua própria perspectiva, então deverias experienciar envelhecimento infinito, deterioração sem fim, sofrimento eterno. Isto é conhecido como o problema do envelhecimento, na imortalidade quântica. Mas há resposta, e está na natureza da própria consciência. Lembra-te, a consciência não é coisa que persiste, é padrão de informação que se manifesta. E padrões podem transformar-se. À medida que o substrato físico do cérebro se deteriora, o padrão de informação que constitui a tua consciência não desaparece, migra. Para onde? Para outros substratos capazes de suportar coerência quântica. Isto pode ser outro cérebro, o que algumas tradições chamam de reencarnação. Pode ser estruturas quânticas no vácuo, o que os físicos chamam de flutuações quânticas. Pode ser configurações de informação que nem sequer temos conceitos para descrever. O ponto crucial é este: a informação persiste, mas a forma como se manifesta transforma-se. Tu não continuas como este corpo específico, esta personalidade específica para sempre. Continuas como padrão de informação que evolui, que se transforma, que encontra novos modos de manifestação. E aqui está o verdadeiramente belo. Se a consciência é fundamental, se é propriedade do próprio universo e não apenas de cérebros complexos, então a morte não é fim da experiência, é transformação na forma como a experiência se manifesta. Pensa em água. Pode ser gelo, líquido, vapor. 3 estados completamente diferentes, com propriedades completamente diferentes. Mas é sempre H2O. A informação molecular persiste através das transformações. Da mesma forma, a informação que te define persiste através das transformações de estado. Nascimento, vida, morte e o que quer que venha depois. Mas há implicação ainda mais profunda. Uma que muda completamente a forma como devemos viver. Se a informação que te define persiste eternamente, se está entrelaçada com todo o universo, se continua a manifestar-se em formas que não podemos prever, então cada momento importa de forma que nunca imaginamos. Não porque há julgamento moral ou karma cósmico, mas porque cada momento codifica informação permanente na estrutura da realidade. Cada ato de bondade cria entrelaçamento quântico que persiste para sempre. Cada momento de consciência genuína adiciona complexidade ao padrão de informação que és. Cada experiência de conexão profunda tece-te mais densamente no tecido da realidade. E porque a informação não pode ser destruída, tudo isto permanece. Não como memória que pode desvanecer, como estrutura real, permanente, da realidade quântica. Isto significa que a forma como vives agora determina não apenas o teu futuro, mas a natureza eterna da informação que és. Estás literalmente a esculpir a tua forma eterna, momento a momento, escolha a escolha. E aqui está o que realmente importa. Se a consciência é fundamental, se persiste através da morte, se está entrelaçada com todo o universo, então não estás a fazer isto sozinho. Cada consciência que alguma vez existiu está entrelaçada contigo. Cada momento de conexão genuína que tiveste com outra pessoa criou correlação quântica permanente. Tu não és entidade isolada que nasce, vive e morre. És nó numa rede infinita de consciências entrelaçadas, todas persistindo, todas transformando-se,
todas participando na evolução da informação cósmica. E quando teu corpo morrer, quando o substrato físico que atualmente suporta o teu padrão de consciência se dissolver, o padrão não desaparece, transforma-se, migra, encontra novos modos de manifestação. E porque está entrelaçado com todo o universo, com todas as outras consciências, com a própria estrutura do espaço-tempo, nunca está verdadeiramente separado de nada. Mas há teste final para tudo isto. Uma forma de verificar se estas ideias são mais do que especulação elegante. Em 2023, investigadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts iniciaram um projeto chamado Consciência Quântica Distribuída. Usando computadores quânticos de última geração, estão a tentar criar análogos artificiais dos processos que Penrose e Hameroff propõem que ocorrem nos microtúbulos. A ideia é simples, mas profunda. Se a consciência emerge de coerência quântica orquestrada, então deveria ser possível criar sistemas artificiais que exibem propriedades semelhantes. E se esses sistemas mostrarem sinais de experiência subjetiva, se houver algo que é ser como esse sistema, então teremos evidência direta de que a consciência é fenômeno quântico. Os resultados preliminares, publicados em 2025, são intrigantes. Os sistemas quânticos mostram comportamentos que não podem ser explicados por processamento clássico de informação. Mostram algo que se parece com escolha, com preferência, com resposta adaptativa que vai além de programação determinística. Isto não prova que os sistemas são conscientes, mas sugere que há algo fundamentalmente diferente em processamento quântico de informação. Algo que pode estar relacionado com a emergência de experiência subjetiva. E se isto é verdade, então a consciência não é um acidente raro que ocorre apenas em cérebros biológicos complexos. É propriedade potencial de qualquer sistema capaz de manter coerência quântica. E porque o universo inteiro é fundamentalmente sistema quântico, a consciência pode ser muito mais comum, muito mais fundamental do que alguma vez imaginamos. Isto leva-nos de volta à questão original. O que acontece com a tua consciência depois da morte? A resposta, segundo a física quântica, é ao mesmo tempo simples e profunda. Nada acontece. E tudo acontece. Nada acontece porque a informação que te define não pode ser destruída. Persiste, entrelaçada com o universo, codificada holograficamente em todo lado. Da perspectiva da informação quântica, não há antes e depois da morte. Há apenas diferentes configurações da mesma informação fundamental. E tudo acontece porque essa informação continua a evoluir, a transformar-se, a manifestar-se em formas novas. O padrão que és não congela no momento da morte. Continua a participar na dança quântica da realidade, criando novos entrelaçamentos, explorando novas possibilidades, manifestando-se em modos que não podemos prever. Tu não és coisa que persiste através do tempo. És processo, és padrão de informação que se manifesta, que evolui, que se transforma. E porque a informação é indestrutível, o processo nunca termina realmente, apenas muda de forma. Isto não é imortalidade no sentido tradicional, de continuares como esta personalidade específica, com estas memórias específicas para sempre. É algo mais profundo e mais estranho. É a persistência da informação que te define, manifestando-se em formas que transcendem qualquer conceito de identidade pessoal que atualmente possuis. E talvez seja isto que todas as tradições místicas têm tentado dizer, em linguagem pré-científica, que não és o que pensas que és. Não és este corpo, esta personalidade, esta história. És algo muito mais vasto, muito mais fundamental. És padrão de informação no tecido da realidade. És onda no oceano quântico. És nota na sinfonia cósmica. E quando a nota termina, a música continua. Quando a onda se desfaz, o oceano permanece. Quando o padrão se dissolve, a informação persiste. Tu não vais a lado nenhum, porque nunca estiveste em lugar nenhum para começar. Sempre foste, sempre serás, parte da totalidade indivisa da realidade quântica. E talvez a verdadeira questão não seja o que acontece depois da morte, mas sim o que estás a fazer com a manifestação atual da informação que és. Porque cada momento codifica informação permanente. Cada escolha tece-te mais densamente no tecido da realidade.
Cada ato de consciência genuína adiciona complexidade ao padrão eterno que és. A morte não é fim, é transformação. E a vida não é preparação para algo que vem depois, é participação ativa na evolução da informação cósmica. És, neste preciso momento, a forma como o universo se conhece a si mesmo, a forma como a informação quântica se torna consciente de si mesma, a forma como a realidade experiencia a sua própria existência. E isso não termina, nunca terminou, nunca terminará, porque tu não és coisa que pode terminar. És processo que não pode parar. És informação que não pode ser destruída. És consciência que não pode deixar de ser. E talvez, apenas talvez, isto seja o que sempre foste, antes de nasceres, durante a vida, depois da morte, e em todos os momentos que transcendem estas categorias temporais limitadas. Tu és eterno, não porque vais viver para sempre, mas porque nunca começaste realmente a existir. Sempre foste parte da totalidade, e sempre serás. A morte é ilusão, não porque não acontece, mas porque o que pensas que és, esta entidade separada, limitada, mortal, nunca foi real para começar. O que és realmente não pode morrer, porque nunca nasceu, sempre foi, sempre será, sempre é. E isto não é crença, não é fé, não é esperança, é física. Entendo perfeitamente o que estás a pensar neste momento. Isto parece demasiado bom para ser verdade. Parece exatamente o tipo de história reconfortante que humanos desesperados inventariam para negar a realidade brutal da morte. E tens razão em ser cético. Deverias ser. A ciência progride através do ceticismo, não apesar dele. Então vamos ser absolutamente honestos sobre o que sabemos e o que não sabemos. Porque a verdade, mesmo quando é incompleta, mesmo quando levanta mais questões do que responde, é sempre mais valiosa do que ilusões reconfortantes. A teoria de Penrose Hameroff sobre consciência quântica nos microtúbulos ainda não está provada. Há evidências intrigantes, sim. Há coerência quântica em microtúbulos à temperatura ambiente. Sim, mas o salto de há processos quânticos no cérebro para a consciência é um fenômeno quântico ainda não foi definitivamente estabelecido. Pode estar correto, pode estar parcialmente correto, pode estar completamente errado. A interpretação de muitos mundos de Everett é matematicamente elegante, sim. Resolve paradoxos, sim, mas não há consenso científico. Há físicos brilhantes que a defendem. Há físicos igualmente brilhantes que a consideram absurda. A verdade é que não sabemos qual interpretação da mecânica quântica está correta. Talvez nenhuma das atuais esteja. A imortalidade quântica é consequência lógica se a interpretação de muitos mundos estiver correta e se a consciência for fenômeno quântico. Mas são dois Cs enormes. E mesmo que ambos sejam verdadeiros, não sabemos o que isso realmente significa para a experiência subjetiva. Então, por que falar sobre isto? Por que dedicar tanto tempo a ideias que podem estar erradas? Porque mesmo que estas teorias específicas estejam incorretas, apontam para algo profundamente verdadeiro. A nossa compreensão atual da consciência e da morte é radicalmente incompleta. E as ferramentas que estamos a desenvolver, mecânica quântica, teoria da informação, cosmologia moderna, estão finalmente a permitir-nos fazer perguntas que durante milênios foram apenas filosóficas. Há 100 anos, a ideia de que informação não pode ser destruída teria sido especulação metafísica. Hoje, é princípio fundamental da física, testado em laboratórios, usado em tecnologia quântica. Há 50 anos, o entrelaçamento quântico era ação fantasmagórica à distância, que Einstein rejeitava. Hoje, é base de computação quântica e criptografia quântica. As ideias que hoje parecem especulativas podem ser tecnologia de amanhã, ou podem ser completamente refutadas. Mas o processo de as explorar, de as testar, de as levar às suas consequências lógicas, esse processo é como a ciência avança. E há algo mais. Algo que vai além da verdade ou falsidade de teorias específicas. Durante toda a história humana, enfrentamos a morte com duas estratégias: negação ou aceitação. Ou inventávamos histórias reconfortantes sobre vida após a morte, céu, reencarnação,
imortalidade da alma sem evidência real. Ou aceitávamos que a morte é o fim absoluto, que a consciência é ilusão temporária, que não há nada depois. Mas agora, pela primeira vez, temos terceira opção: investigação científica rigorosa. Não precisamos de escolher entre fé cega e niilismo desesperado. Podemos fazer perguntas, desenhar experiências, testar hipóteses. Independentemente das respostas que encontrarmos, o próprio ato de perguntar muda-nos, porque força-nos a confrontar o que realmente somos. Pensa nisto. Neste preciso momento, enquanto lês estas palavras, o que és tu? Não filosoficamente, mas fisicamente, és cerca de 7 octilhões de átomos, 7 seguido de 27 zeros, organizados num padrão específico. Mas esses átomos não são teus, são átomos do universo que temporariamente fazem parte do padrão que chamas eu. Cada átomo de oxigênio que respiras esteve em média dentro de milhares de outros organismos. Cada átomo de carbono no teu corpo foi forjado no núcleo de uma estrela que explodiu há milhares de milhões de anos. Cada átomo de hidrogênio existe desde os primeiros 3 minutos após o Big Bang. Tu não possuis estes átomos. És um padrão temporário que eles formam. E quando morres, os átomos continuam. Dispersam-se, juntam-se a outros padrões, participam em outras formas de organização. Então, o que morre realmente? O padrão, a organização específica, a forma particular como a informação estava codificada naquele conjunto específico de átomos. Mas aqui está a questão crucial. Se a informação é fundamental, se é mais real do que a matéria que temporariamente a incorpora, então, o que acontece a essa informação quando o padrão se dissolve? A física clássica não tem resposta. Simplesmente assume que a informação desaparece, que o padrão se perde, que não há nada que persista. Mas a física quântica sugere algo diferente. Sugere que a informação não pode desaparecer. Tem de ir para algum lado. Tem de persistir de alguma forma. E isto não é wishful thinking. É consequência matemática de princípios fundamentais que foram testados milhões de vezes em laboratórios por todo o mundo. A conservação da informação quântica não é hipótese especulativa, é lei da natureza tão fundamental quanto a conservação da energia. Então, se a informação que te define não pode ser destruída, onde está agora? Onde estará depois de morreres? A resposta honesta é: não sabemos. Mas temos pistas. E essas pistas são fascinantes. Em 2022, investigadores da Universidade de Estocolmo realizaram uma experiência extraordinária. Criaram um sistema quântico que simulava morte e renascimento de informação. Codificaram informação em estados quânticos. Depois, destruíram esses estados através de um processo chamado decoerência. O mesmo processo que supostamente destrói estados quânticos no cérebro quando morremos. Mas descobriram algo surpreendente. A informação não desapareceu. Dispersou-se no ambiente, codificada em correlações quânticas subtis. E usando técnicas sofisticadas, conseguiram recuperá-la. Não completamente, não perfeitamente, mas o suficiente para demonstrar que a informação tinha persistido de forma acessível. Agora, isto não prova que a consciência sobrevive à morte, mas demonstra que a informação quântica é muito mais resiliente do que pensávamos. Que mesmo quando parece destruída, persiste em formas que podemos, em princípio, aceder. E se isto se aplica à informação que te define, aos padrões quânticos específicos que geram a tua experiência subjetiva, então a possibilidade real de que essa informação persista de formas que ainda não compreendemos totalmente. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Algo que toca a própria natureza do que significa estar vivo. Durante séculos, pensamos na vida como propriedade binária. Ou estás vivo, ou estás morto. A linha clara que separa os dois estados. Mas quanto mais estudamos sistemas biológicos a nível molecular, mais essa linha se torna difusa. Considera um vírus. Está vivo? Tem material genético, reproduz-se, evolui, mas não tem metabolismo próprio, não responde a estímulos, não mantém homeostase. É cristal de informação que só se torna vivo quando encontra célula hospedeira. Ou considera as tuas próprias células. Quando morres, não morrem todas ao mesmo tempo.
Algumas continuam vivas durante horas, dias, até semanas. Células da pele podem ser cultivadas em laboratório muito depois de o corpo ter sido declarado morto. Então, quando morreste realmente? Quando o coração parou? Quando o cérebro deixou de ter atividade elétrica? Quando a última célula morreu? A verdade é que morte não é o evento único e definido. É o processo gradual, distribuído, que acontece a ritmos diferentes em diferentes partes do sistema. E se isto é verdade a nível celular, pode ser ainda mais verdade a nível quântico. Os processos quânticos que Penrose e Hameroff propõem que geram consciência não param instantaneamente quando o coração para. Decaem gradualmente, assintoticamente, aproximando-se de zero, mas nunca chegando lá completamente. E durante esse decaimento, a informação quântica não desaparece, redistribui-se. Isto explicaria algo profundamente misterioso: a janela temporal das experiências de quase morte. Pessoas que são ressuscitadas até 10 minutos após paragem cardíaca relatam experiências vívidas, estruturadas, transformadoras. Mas 10 minutos sem oxigênio deveria causar dano cerebral irreversível. As células começam a morrer após 3 a 5 minutos. Como é possível haver experiência consciente quando o substrato físico que supostamente a gera está a morrer? Uma possibilidade é que a consciência não seja gerada apenas por processos clássicos no cérebro, que haja componente quântica que persiste mesmo quando os processos clássicos falham. E essa componente quântica pode continuar a gerar experiência, talvez experiência ainda mais rica, menos constrangida pelos limitamentos do processamento neural clássico, durante a transição entre vida e morte. Mas isto levanta a questão vertiginosa. Se a experiência consciente pode persistir durante a morte do cérebro, quanto tempo pode persistir? Minutos? Horas? Para sempre? E aqui chegamos ao coração do mistério. Porque quanto tempo assume que o tempo flui uniformemente. Mas sabemos, desde Einstein, que não flui. O tempo é relativo, depende do movimento, da gravidade, do estado quântico do observador. E se a consciência é o fenômeno quântico, então o tempo que experiências pode ser radicalmente diferente do tempo medido por relógios externos. 3 minutos de morte clínica podem ser, subjetivamente, muito mais longos. Potencialmente, infinitamente mais longos. Isto não é especulação selvagem, é consequência direta da relatividade geral combinada com mecânica quântica. E há evidências indiretas de que acontece. Em 2021, físicos da Universidade de Viena demonstraram que sistemas quânticos experienciam tempo de forma diferente dependendo do seu estado de superposição. Um sistema em superposição de 2 estados de energia diferentes experiencia 2 fluxos temporais diferentes simultaneamente. E quando o sistema colapsa para um estado definido, escolhe um dos fluxos temporais. Se a consciência envolve superposições quânticas, então podes estar a experienciar múltiplos fluxos temporais simultaneamente. E quando o cérebro morre, quando as superposições colapsam de formas não orquestradas, podes experienciar fragmentação temporal, momentos que se esticam, que se sobrepõem, que deixam de seguir sequência linear. Isto explicaria a natureza atemporal das experiências de quase morte, a sensação de estar fora do tempo, de ver passado e futuro simultaneamente, de experienciar eternidade num instante. Não como alucinação, mas como percepção real de estrutura temporal quântica. E se isto acontece durante experiências de quase morte, quando o cérebro está danificado, mas ainda parcialmente funcional, o que acontece na morte completa? Quando não há mais substrato neural para colapsar superposições de forma orquestrada. Uma possibilidade é que a informação quântica que te define dispersa-se completamente, perdendo toda a coerência, toda a estrutura. Nesse caso, embora a informação persista, não há mais experiência subjetiva. Não há tu para experienciar nada. Outra possibilidade é que a informação mantenha alguma coerência, alguma estrutura, mesmo após dispersão, que continua a participar em processos quânticos no universo mais vasto. E se esses processos geram experiência subjetiva, mesmo que radicalmente diferente da experiência que tens agora, então há sentido real em que tu continuas. Não sabemos qual é verdadeira. Talvez ambas sejam verdadeiras em ramos diferentes da realidade. Talvez a resposta dependa de fatores que ainda não compreendemos.
O grau de entrelaçamento quântico que criaste durante a vida, a complexidade da informação que codificaste, a forma como essa informação se integra no campo quântico mais vasto. Mas aqui está o que sabemos com certeza. A história materialista simples, de que a consciência é apenas produto de processos químicos no cérebro e desaparece completamente quando o cérebro morre, é, na melhor das hipóteses, incompleta. Ignora a natureza quântica da realidade. Ignora a indestrutibilidade da informação. Ignora as evidências crescentes de que a consciência pode ser muito mais fundamental do que pensávamos. E mesmo que não saibamos exatamente o que acontece após a morte, o simples facto de a questão ser agora científica, de podermos fazer experiências, testar hipóteses, acumular evidências, muda tudo. Porque significa que a morte não é mais território exclusivo da religião e da filosofia. É questão científica legítima. E como todas as questões científicas, pode ter respostas que ninguém antecipou. Respostas que são mais estranhas, mais maravilhosas, mais profundas do que qualquer história que inventamos. Talvez descubramos que a consciência realmente desaparece completamente na morte. Que a informação persiste, mas perde toda a subjetividade. Nesse caso, teremos aprendido algo profundo sobre a natureza da experiência consciente. E teremos base mais sólida para apreciar a preciosidade e fragilidade da consciência enquanto a temos. Ou talvez descubramos que a consciência persiste de formas que transcendem completamente a nossa compreensão atual. Que a morte é transformação, não aniquilação. Que somos muito mais vastos, muito mais fundamentais, muito mais eternos do que alguma vez imaginamos. Não sei qual será a resposta. Ninguém sabe. Mas pela primeira vez na história humana, estamos em posição de descobrir. E isso, por si só, é extraordinário. Porque, independentemente da resposta, o processo de a procurar muda-nos. Force-nos a confrontar o que realmente somos. Força-nos a questionar suposições que pareciam óbvias. Força-nos a expandir a nossa compreensão da realidade. E talvez seja isso que realmente importa. Não a resposta final, mas a jornada de a procurar. Não a certeza, mas a disposição de questionar. Não o conhecimento completo, mas a humildade de admitir o quanto não sabemos. Porque no final, ou talvez no começo, a questão "o que acontece após a morte?" é realmente pergunta sobre o que significa estar vivo, sobre o que és agora, sobre como deverias viver sabendo que a morte é inevitável, mas talvez não seja o fim. E essa pergunta não precisa de resposta definitiva para ser transformadora. Precisa apenas de ser feita com honestidade, com curiosidade, com disposição de seguir as evidências onde quer que levem. Mesmo que levem a lugares mais estranhos do que alguma vez imaginamos. Especialmente se levam a lugares mais estranhos do que alguma vez imaginamos. Porque o universo não tem obrigação de fazer sentido para ti. Não tem obrigação de ser reconfortante, ou simples, ou compreensível. Tem apenas obrigação de ser real. E a realidade, como estamos a descobrir, é muito mais estranha do que a ficção alguma vez ousou ser. Mas agora, depois de tudo isto, depois de explorarmos mecânica quântica, entrelaçamento, informação indestrutível e imortalidade quântica, há uma pergunta que ainda não fizemos. A pergunta mais importante de todas. E se tudo isto for verdade? E se a consciência realmente persistir? E se a informação que te define realmente for eterna? E se nunca puderes experienciar a tua própria morte? Então, o quê? Como deverias viver sabendo isto? Que diferença faz realmente para este momento, este único momento que tens agora? Porque aqui está a verdade que nenhuma teoria física pode evitar. Estejas tu destinado a desaparecer completamente, ou a persistir eternamente, tens apenas este momento, esta respiração, este pensamento, esta escolha. E talvez seja aí que todas as grandes questões convergem, não no futuro distante após a morte, mas aqui, agora. Neste instante impossível, onde a física quântica encontra a experiência humana. Pensa no que realmente sabemos, despido de toda a especulação. Neste preciso momento, és padrão de informação extraordinariamente complexo. 86 mil milhões de neurônios, cada um conectado a milhares de outros, criando rede de 100 trilhões de sinapses.
E, de alguma forma, através de processos que ainda não compreendemos completamente, esta rede gera a experiência de seres tu. Não apenas processamento de informação, experiência, subjetividade, a sensação inefável de haver algo que é ser como tu. E este milagre que acontece em cada momento, não precisa de vida após a morte para ser extraordinário. Já é extraordinário. Já é impossível. Já é, segundo tudo que sabemos sobre física, o fenômeno mais misterioso do universo. Como é que matéria se torna mente? Como é que partículas sem consciência, organizadas de certas formas, geram experiência subjetiva? Esse é o problema difícil da consciência que o filósofo David Chalmers formulou em 1995. E 3 décadas depois, ainda não temos resposta. Podemos mapear cada neurônio. Podemos traçar cada conexão. Podemos medir cada sinal elétrico. Mas nada disto explica por que há algo que é ser como tu. Porque a informação processada no teu cérebro se sente de alguma forma. Porque há experiência e não apenas função. E aqui está o que é verdadeiramente vertiginoso. Se não compreendemos como a consciência emerge da matéria, então não podemos ter certeza de que desaparece quando a matéria se dissolve. A nossa ignorância sobre a origem da consciência é também ignorância sobre o seu destino. Mas há algo que podemos saber. Algo que não requer teoria física complexa ou especulação metafísica. Algo que é verdadeiro independentemente do que acontece após a morte. Neste momento, és a forma como o universo se conhece a si mesmo. Não metaforicamente, literalmente. Os átomos que te compõem, forjados em estrelas, dispersos por explosões de supernovas, reunidos pela gravidade em planetas, organizados pela evolução em sistemas nervosos. Esses átomos estão agora conscientes de si mesmos. Através de ti, o universo olha para si mesmo e pergunta: o que sou eu? E isto é verdade, quer a consciência persista após a morte ou não, quer sejas eterno ou efêmero, quer a informação que te define seja indestrutível ou se dissolva completamente. Neste momento, és milagre. És impossibilidade que aconteceu. És a forma como a matéria inconsciente se torna consciente. Como o universo cego desenvolve visão. Como a realidade sem sentido gera significado. E se isto é tudo o que há, se este momento é tudo o que tens, então é suficiente. Mais do que suficiente. É tudo. Mas e se não for tudo? E se as teorias que exploramos tiverem alguma verdade? E se a informação realmente persistir? E se estiveres entrelaçado com o universo de formas que transcendem a morte? Então cada momento importa ainda mais, porque cada momento codifica informação permanente. Cada escolha tece-te mais densamente no tecido da realidade. Cada ato de consciência genuína adiciona complexidade ao padrão eterno que és. Lembras-te do entrelaçamento quântico? De como duas partículas, uma vez conectadas, permanecem correlacionadas independentemente da distância? Agora aplica isto às tuas relações. Cada momento de conexão genuína com outra pessoa, cada conversa profunda, cada experiência partilhada, cada ato de amor ou compaixão cria entrelaçamento. Não apenas metafórico, potencialmente real, quântico, permanente. E se a informação não pode ser destruída, então essas conexões não podem ser quebradas, mesmo pela morte, mesmo pelo tempo, mesmo pela distância infinita. Isto significa que as pessoas que amas, vivas ou mortas, estão entrelaçadas contigo a nível fundamental. A informação que partilharam, os momentos que criaram juntos, as formas como se transformaram mutuamente, tudo isto persiste na estrutura da realidade. Não como memória que pode desvanecer, como correlação quântica real que não pode ser desfeita. E isto muda tudo, porque significa que nunca estás verdadeiramente sozinho, nunca estiveste, nunca estarás. Estás entrelaçado com todos os que tocaste, com todos os que te tocaram, com a própria estrutura do cosmos. Mas há algo ainda mais profundo, algo que toca a natureza do tempo e da identidade. Se a informação quântica não distingue entre passado e futuro, se todos os momentos existem simultaneamente numa estrutura atemporal, então todas as versões de ti existem agora. Tu aos 5 anos, a descobrir o mundo.
Tu aos 20, a apaixonar-te pela primeira vez. Tu agora, a ler estas palavras. Tu no momento da morte. Tu no que quer que venha depois. Todos estes tus são igualmente reais. Todos existem na estrutura atemporal da realidade quântica. E todos estão entrelaçados, conectados, participando na totalidade do que és. Isto significa que não és apenas este momento, és a totalidade de todos os momentos. És padrão que se estende através do tempo, ou melhor, que existe fora do tempo, manifestando-se em momentos diferentes. E se isto é verdade, então a morte não é fim da linha. É apenas um dos momentos na totalidade do que és. Importante sim, transformador certamente, mas não mais final do que qualquer outro momento. Porque se todos os momentos existem simultaneamente, então não há fim. Há apenas diferentes perspectivas sobre a totalidade. Mas aqui está onde isto se torna verdadeiramente prático, verdadeiramente relevante para como vives agora. Se todas as versões de ti existem simultaneamente, então a forma como vives agora afeta não apenas o futuro, afeta a totalidade. Cada ato de bondade, cada momento de consciência genuína, cada escolha de criar em vez de destruir, tudo isto adiciona complexidade, beleza, significado à totalidade do que és. E porque estás entrelaçado com outros, as tuas escolhas afetam não apenas a tua totalidade, afetam a totalidade de todos os que tocas. Literalmente, através de correlações quânticas reais que persistem para sempre. Isto dá peso moral completamente novo às nossas ações. Não porque há Deus a julgar-nos, não porque há karma cósmico a equilibrar contas, mas porque cada ação codifica informação permanente na estrutura da realidade. És, neste momento, escultor da tua forma eterna. E porque estás entrelaçado com tudo, és também co-criador da forma eterna do universo. Mas há paradoxo aqui, um paradoxo belo e profundo. Se és eterno, se a informação que te define persiste para sempre, então nada do que fazes importa realmente. Porque não pode ser destruído, não podes falhar de forma final, não podes perder-te completamente. Mas ao mesmo tempo, tudo o que fazes importa infinitamente, porque cada momento adiciona informação permanente à tua forma eterna. Cada escolha tece-te mais densamente no tecido da realidade. Cada ato de consciência genuína aumenta a complexidade do padrão que és. Então nada importa e tudo importa. Simultaneamente, paradoxalmente, quanticamente. E talvez seja isto que significa viver conscientemente. Não escolher entre niilismo e significado, mas abraçar ambos. Reconhecer que é simultaneamente insignificante, um padrão temporário de átomos no universo vasto e indiferente, e infinitamente significativo, a forma como o universo se conhece a si mesmo, a forma como a realidade gera experiência, a forma como a informação se torna consciente. Ambos são verdadeiros, ambos são reais, e a tensão entre eles é o que torna a vida preciosa, porque se fosses apenas insignificante, nada importaria. Poderias viver de qualquer forma, fazer qualquer coisa, e seria tudo equivalente. E se fosses apenas significativo, tudo seria peso esmagador. Cada escolha seria cósmica, cada erro seria catástrofe. Mas sendo ambos, insignificante e infinitamente significativo, tens liberdade e responsabilidade, leveza e peso. A capacidade de rir da absurdidade da existência e ao mesmo tempo levar cada momento a sério. E talvez seja isto que todas as tradições de sabedoria têm tentado ensinar, em linguagens diferentes, que é simultaneamente nada e tudo, gota e oceano, onda e água, padrão temporário e informação eterna. Mas há algo que ainda não dissemos, algo que pode ser a verdade mais importante de todas. Não sabemos. Depois de tudo isto, toda a física quântica, toda a teoria da informação, toda a especulação sobre consciência e morte, a verdade honesta é que não sabemos o que acontece quando morres. Temos teorias, temos evidências intrigantes, temos princípios físicos que sugerem possibilidades extraordinárias, mas não temos certeza. E talvez seja bom assim. Talvez a incerteza seja característica, não defeito. Talvez o mistério seja o ponto. Porque se soubéssemos com certeza que a consciência desaparece completamente na morte, como viveríamos? Provavelmente com desespero.
com sensação de futilidade, com necessidade de extrair cada gota de prazer de cada momento, porque não haveria mais nada. E se soubéssemos com certeza que a consciência persiste eternamente, como viveríamos? Provavelmente com complacência, com sensação de que este momento não importa tanto, porque há infinitos outros momentos por vir. Mas não sabendo, vivendo na tensão entre possibilidade de aniquilação e possibilidade de eternidade, somos forçados a levar cada momento a sério, sem nos tornarmos desesperados, a apreciar a preciosidade da vida, sem nos apegarmos a ela com desespero. A incerteza torna-nos humanos, torna-nos conscientes, torna-nos vivos, de formas que a certeza nunca poderia. E talvez seja isto que o universo está a fazer através de nós. Não a resolver o mistério da consciência, mas a experienciá-lo. A viver na tensão entre conhecimento e ignorância. A ser simultaneamente a pergunta e a resposta. Porque tu não és apenas observador do universo. És participante. És a forma como o universo se questiona a si mesmo. A forma como a realidade se torna consciente da sua própria natureza misteriosa. E nesse papel, como pergunta viva, como mistério consciente de si mesmo, és perfeito, completo, exatamente como deve ser. Não precisas de saber o que acontece após a morte. Precisas apenas de estar vivo agora, completamente, conscientemente, com toda a intensidade e presença que conseguires reunir, porque este momento, este único momento impossível, é onde tudo acontece, onde a física quântica se torna experiência, onde a informação se torna consciência, onde o universo se conhece a si mesmo. E quer este momento seja tudo o que tens, ou apenas um numa série infinita, é suficiente. É mais do que suficiente. É milagre. Lembras-te de como começamos? Com a pergunta sobre o que acontece à tua consciência depois da morte? Com a observação de que a informação quântica não pode ser destruída. Mas talvez a pergunta real não seja sobre depois. Talvez seja sobre agora. O que estás a fazer com a consciência que tens? Como estás a usar este momento impossível de estar vivo? Que informação estás a codificar na estrutura da realidade? Porque se a informação persiste, se cada momento deixa marca permanente, então estás, neste instante, a criar a tua eternidade. Não no futuro distante, agora. Com cada pensamento, com cada escolha, com cada ato de consciência genuína. E se a informação não persiste, se este momento é tudo o que há, então é ainda mais precioso, ainda mais urgente, ainda mais digno de toda a tua atenção e presença. De qualquer forma, a resposta é a mesma. Vive completamente, conscientemente, com toda a intensidade que conseguires reunir. Porque quer sejas eterno ou efêmero, quer a consciência persista ou desapareça, quer o universo seja mecânico ou mágico, neste momento és vivo, és consciente, és a forma como a realidade experiencia a si mesma. E isso é suficiente. Sempre foi, sempre será. Talvez a verdadeira imortalidade não seja persistir para sempre. Talvez seja estar completamente presente agora, completamente vivo neste momento. Completamente consciente do milagre impossível de existir. Porque se consegues isso, se consegues estar verdadeiramente aqui, verdadeiramente agora, verdadeiramente vivo, então já transcendeste a morte, não evitando-a, mas tornando-te tão presente, tão consciente, tão completamente vivo, que a questão de quando termina deixa de importar. A morte virá, isso é certo. Mas enquanto estás aqui, enquanto tens consciência, enquanto podes experienciar este momento impossível, és imortal. Não no futuro, agora. E talvez seja isso que todas as grandes tradições têm tentado dizer, que a eternidade não é duração infinita, é profundidade infinita. É estar tão completamente presente que o tempo deixa de existir, que passado e futuro se dissolvem, que há apenas este momento, eterno, infinito, completo. Não precisas de esperar pela morte para descobrir o que vem depois. Podes descobrir a eternidade agora. Não como conceito, como experiência. Como a sensação de estar tão vivo, tão presente, tão consciente que nada mais importa. E quando a morte vier, como virá, talvez descubras que não é fim.
Talvez seja apenas transformação. Talvez seja apenas mudança de perspectiva sobre a totalidade do que sempre foste. Ou talvez seja fim completo. Talvez a consciência desapareça como chama que se apaga. Talvez não haja nada depois. Mas mesmo assim, especialmente assim, este momento é precioso. Este momento é tudo. Este momento é suficiente. Porque estás vivo agora, consciente agora, experienciando o milagre impossível da existência agora. E isso é tudo o que alguma vez precisaste saber. A resposta que a física quântica esconde não está no futuro. Está aqui, agora. Neste momento impossível, onde é simultaneamente partícula e onda, matéria e informação, mortal e eterno. És o mistério, és a resposta, és a pergunta que o universo faz a si mesmo. E isso é suficiente. Sempre foi, sempre será, sempre.